Ainda tentando conter os danos, o governo publicou medida provisória que proíbe a taxação do PIX, lembrando que ele não era taxado, estão proibindo o que não era taxado. Proibiriam taxar o que não era taxado, essa realmente é histórica. O decreto é oficializado depois de uma derrota política dura do Planalto, gerou fortes críticas, inclusive internas de aliados. Reportagem de Pedro Teixeira. A MP passa a valer imediatamente, mas ainda precisa ser validada pelo Congresso no prazo de 60 dias, que podem ser prorrogados. Além de proibir a tributação, a medida equipara o pagamento feito via Pix aos realizados em dinheiro vivo e garante o sigilo bancário. Segundo o texto, cobranças adicionais no sistema serão enquadradas como prática abusiva. Dentro do governo, a avaliação é de que o Planalto errou na condução da situação. O recuo no monitoramento de transações mensais acima de 5 mil abriu espaço para uma nova rodada de desgaste e um dano prolongado à imagem de Lula. A mudança de postura pode gerar a percepção de que um tributo sobre o Pix estaria por vir, mesmo que isso jamais tenha sido pensado pela equipe econômica, além de mostrar fraqueza política frente ao bolsonarismo. A decisão também é criticada dentro do próprio PT. O caso é tratado como um erro crasso, tanto na comunicação quanto na condução política. Mas, na visão do governo, voltar atrás era a única opção certa e possível para estancar a crise. O presidente Lula se irritou com a proporção da crise e a demora para uma resposta efetiva aos ataques e às desinformações envolvendo o monitoramento. A decisão de revogar o ato normativo partiu do próprio Lula, depois de ouvir que a situação estava fora de controle. Buscando melhorar a posição do governo nas redes sociais, Lula se encontrou nesta quinta-feira com o prefeito de Recife, João Campos, que é considerado um exemplo de sucesso na comunicação digital. A Secretaria de Comunicação do governo reformulou a equipe de mídias sociais e, mesmo com a derrota no caso do Pix, vê possibilidade de crescimento no setor. Murilo de Aragão, no comecinho do programa eu me referia ao esforço do governo em busca da popularidade perdida. Eu devia ter dito em busca da credibilidade perdida? Acho que sim, porque o final do ano foi muito ruim em termos de credibilidade econômica. E por mais que algumas pessoas possam achar que isso é coisa de bacana, que é coisa de Faria Lima, de Wall Street, mas a confiança do investidor é que gera impostos, divisas, salários, investimentos. E a confiança e a credibilidade do governo é dada pelas expectativas. Quando se vira o ano com saída maciça de dólares, o juro futuro disparando, o dólar disparando, o investidor, aquele que vai apostar, ele pensa duas vezes se o Brasil merece. E eu estou falando, inclusive, do investidor brasileiro, que é generoso com o Brasil. 90% da nossa dívida interna é financiada por brasileiros. Agora, se a credibilidade do governo vai ao chão e o brasileiro deixa de acreditar no Brasil, é um problema muito sério. Nós já temos um problema de credibilidade junto ao investidor estrangeiro. O Brasil, que é um destino tradicional de um volume grande de investimento estrangeiro, está encolhendo. As pessoas estão olhando. Segurança jurídica, confusão institucional, uma reforma tributária meio opaca, com o maior IVA do mundo. E um governo que parece sem direção, isso tudo é muito ruim para as expectativas do Brasil. Isso bateu lá em Brasília, Daniel? Você ontem não estava no programa, porque você estava à noite trabalhando, colhendo informações. O que você colheu sobre a reação do governo ao que a gente está apelidando aqui no WW de a busca da credibilidade perdida? Olha, William, o que eu percebi é que teve muita gente dentro do próprio governo, gente que conversa com o presidente, que discordou radicalmente do caminho escolhido. E por quê? Tudo bem que Lula ali se fechou com Fernando Haddad, Sidônio Palmeira, decidiu pelo recuo na crise do Pix, mas muita gente achando que isso vai deixar uma ferida aberta por bastante tempo. Por quê? Porque foi tudo errado. Primeiro, você tomou uma decisão ali, certa ou não, relacionada ao monitoramento dos PIX, e deixou, durante 1, 2 semanas, o secretário da Receita Federal, que é um técnico competente, mas não é nenhum gênio da comunicação, falando sozinho
na imprensa por 2 semanas. Segundo, porque o governo optou por um caminho de não enfrentar a questão e de não explicar o caminho escolhido. Poderia ter feito isso, não fez. Aí, terceiro, transformou Nicolas Ferreira em um herói nacional. E quarto, porque, olha, o governo decidiu fazer uma medida provisória, editar uma medida provisória para revogar uma portaria. Podia ter colocado perfeitamente ali o secretário da Receita para revogar essa portaria, explicava e tudo ok. Não, prefiro fazer uma medida provisória, assinada pelo presidente da República, para revogar uma portaria da Receita. Então chamou a crise para dentro do Palácio do Planalto. E transmite uma mensagem de que, ora, se era fake news, por que revogou? Então, transmite para as pessoas essa sensação de pouca credibilidade, de que, no fundo, nunca sabe se está falando a verdade ou está falando a mentira, e de que qualquer bolsonarista estridente nas redes sociais pode te tirar do caminho daquilo que você é convencido a fazer como uma política pública. Caio, qual é o raciocínio político agora em termos de resposta do governo ao que, como diz o Daniel, o próprio Palácio do Planalto percebe como uma derrota? Tentar reforçar de que se trata de um governo, vamos dizer assim, social, né? Uma bandeira, pelo menos um discurso histórico do petismo. Isso é um discurso até arriscado, porque se você tentar se mostrar que é um governo social, implica mais gastos e implica mais expansionismo fiscal, que é justamente onde tem uma questão de credibilidade do governo. Mas, no curto prazo, tentar implementar medidas populares de alcance social e de capilaridade em todo o país. A gente está falando principalmente da medida anunciada junto com o pacote de corte de gastos, que é o pacote de isenção do imposto de renda. É tentar reforçar essa ideia de que o PT, de que o Lula, de que um governo mais à esquerda é um governo mais popular, mais social, com capilaridade e que melhora a vida do andar de baixo. Mas isso tem um contraponto que significa gastar mais, significa expansionismo fiscal. Nós estamos, Thaís, nesse difícil dilema para o governo, que é combinar o que você mencionou logo de início do programa, Murilo, que é a retração, posso usar essa palavra, não foi você que usou, que eu estou usando, a retração do investidor, inclusive doméstico, frente à perda de credibilidade que o Daniel descreveu, o Caio agora, e a reação do agente econômico. Como é que foi esse day after? William, é engraçado porque hoje eu conversei com muita gente do mercado, né? E eles ficam assim, gente, mas pera um pouquinho, como é que mesmo que surgiu mais essa crise? Peraí, mas e o debate mais importante, que é o debate do fiscal e tal, né? Então, assim, é mais um elemento que aparece assim do nada e que vira uma grande crise e tira de novo o foco do debate principal. Hoje aconteceu uma coisa que é bastante sintomática, que foi um leilão do Tesouro Nacional. O Tesouro está batalhando aí nos últimos meses para evitar que o perfil da dívida pública brasileira piore muito. O que é piorar o perfil da dívida pública? Diminuir o prazo e aumentar a quantidade de títulos, venda de títulos que estão atreladas à Selic, a taxa básica de juros, porque afinal de contas ela está em alta, né? Então isso significa que quanto mais título pós-fixado for vendido, piora o perfil da dívida. E o Tesouro hoje se deu conta que para ele evitar que essa piora continue, uma venda maciça, muito mais de títulos ligados à Selic do que pré-fixados, onde ele consegue acertar uma taxa agora, ele teve que aceitar o preço que o mercado está cobrando. E qual é o preço que o mercado está cobrando? 15% para títulos que vão vencer, sabe quando? 2031. Então, isso eu estou falando de preço. O preço está mostrando para o governo que está ficando cada vez mais caro, não só não lidar com o que é o problema, como se envolver em novos. Murilo, se a gente combina esses fatores, o que você antecipa que o governo vai fazer? Bom, eu não sei, porque é um governo que não começou e já começou o segundo tempo do governo. O segundo tempo significa, nós já estamos entrando na etapa final do mandato do Lula 3. Nesse início de segundo tempo, a gente tem, primeiro, uma perda de popularidade já vista nas pesquisas. A desaprovação na Atlas Intel já é maior do que a aprovação. Segundo, uma desconfiança enorme do investidor. Terceiro, isso que a Thaís está dizendo com relação aos juros. 15% de juros, um juro 9% mais inflação, juro futuro,
é insustentável num país que está com a dívida que não é uma crescendo. expectativa, como ela diz, isso já é um Isso preço. já vendeu. Então, seguinte, o que o governo, eu não sei o que o governo vai fazer, mas o que o governo deveria fazer é reunir os poderes e dizer, nós estamos prestes a entrar numa grave crise de confiança que terá repercussões dramáticas para o Brasil. Não é um problema do governo, é um problema do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, dos agentes econômicos, e a gente tem que tomar algumas decisões. E, nesse sentido, o que se sente é a falta de, vamos dizer, engajamento do próprio presidente para iniciar esse diálogo. Quer dizer, ele fica com a presidência e ao redor os problemas. E, eventualmente, aparece aqui e ali. Mas o fato é que, se o governo não tomar uma decisão firme para evitar a decadência ou a destruição da credibilidade econômica e fiscal do país, nós podemos entrar numa situação muito difícil, que aí não vai adiantar medidas populistas, porque o próprio mercado impede isso. Quer dizer, se amanhã vier um anúncio de gastos excessivos, a bolsa desaba, o juro cresce mais ainda. Então, hoje há um sistema de freios e contrapesos, que é a voz do mercado, que é a atitude do investidor, que hoje já está lá na renda fixa e também na bolsa, de conter uma grande besteira. Agora, o governo, me parece que não entendeu ainda o tamanho do problema. Não entendeu, Daniel? Me parece que há um elemento muito importante para ser considerado nesse episódio. O Caio descreveu muito bem como o governo Lula enxerga a si próprio, como um governo mais social, com capilaridade, que tem um olhar mais carinhoso para esse olhar de baixo. O governo pode até colher resultados momentâneos bons na economia, mas não é um governo que encanta, não é um governo que engaja, e esse episódio do Pix me parece que marca uma perda de conexão, ou pelo menos um passo a mais no distanciamento desse eleitor que na cabeça do governo ainda pertence ao PT. Porque o PT tem raízes populares, tem raízes com os trabalhadores, como o nome do partido já diz, mas talvez a visão do trabalhador que tenha este governo e o PT é o sujeito em São Bernardo do Campo que trabalha na Volkswagen. Não é mais isso. Hoje, o trabalhador é o vendedor de acarajé na praia, é o motorista do Uber, é o MEI, é o cara que empreende ali num pequeno negócio. E o PT não entendeu, por exemplo, a importância do Pix na vida dessas pessoas. Então, isso para mim significa uma ruptura, quase que uma ruptura com a conexão com esse eleitor antigo, do passado do PT. Um não entendimento da situação de hoje. Ô, Caio, na linguagem militar, né, quando há um embate, uma batalha, um confronto, existe uma avaliação dos danos. Sim. Qual é a que o governo fez? Bom, vamos lembrar que na segunda-feira tem uma reunião ministerial, a primeira reunião ministerial do ano, convocada antes dessa questão toda e para discutir justamente a agenda econômica do governo. Então, ali a gente vai ter uma lavagem de roupa suja, vai ter de alguma maneira... 39 ministros, dá tempo? Exatamente, mas sempre em reunião ministerial, é algo que eu gosto de cobrir, seja de qualquer governo, porque você capta, vamos dizer assim, um pensamento médio do que significa esse governo. Você diz lá na sala de espera, né? Não, a hora que acaba a reunião, você fala, tem os ministros ali. Sim, você está falando da perspectiva do repórter. Sim. Todo mundo dando tapinha na barriga de todo mundo, bloquinho. Apresentar os outros, né? Porque não se conhecem. Sim, também. sim. Não, mas de alguma maneira, acho que o governo tem essa leitura. Acho que eles têm qual leitura? Essa leitura da derrota, que foi tudo errado, que nós perdemos essa batalha e tal. E coincidiu de chegar um novo sujeito na comunicação e pegar esse caso como uma tentativa de ser exemplar de alguma coisa. Agora, o problema Mas o ponto que você está colocando é vital, hein, Caio? Sim. Você está dizendo o governo tem uma leitura do dano causado do ponto de vista da capacidade dele de se comunicar ou não. Sim. Mas o que logo de cara a gente levantou, o Murilo também, é se ele tem a percepção da perda de credibilidade, que isso é outra coisa. Não tenho, assim, acho que parte do governo talvez sim, né? Esse núcleo duro do governo palaciano, acho que menos, né? Fica ali um discurso, o PT acho que não, mas os partidos de centro, MDB, PSD, União Brasil, que estão representados no governo, têm essa percepção. E isso cresce ainda mais porque, do outro lado, a oposição
Hoje eu conversei ali com um estrategista de comunicação do lado da oposição. Poxa, eles acharam o discurso para 26. O discurso para 26 é o Tachad, é uma evolução do meme do Tachad. Eu queria complementar o que você está dizendo, que o fato é o seguinte, o mercado até hoje estava no vestiário, ainda decidindo se a chuteira era de trava alta, se a chuteira de trava baixa, se era chuteira de futebol society ou se ia jogar de tênis. Na hora que entra o leilão do Tesouro e tem esse resultado, o mercado entrou em campo. E os sinais são horrorosos. Quer dizer, se o comportamento do governo não for proativo no sentido positivo, o mercado vai entrar numa derivada muito ruim. Já ficou evidente agora no leilão do Tesouro. Amanhã, o dólar, que parece que tem o piso hoje de 6, lembramos que começou o ano com 4,8 ou 4,80, estamos em 6. Ele pode chegar a 6,50. Quer dizer, o 6 é o novo, será? É o novo normal? É 6? Qual o efeito disso na inflação no curtíssimo prazo? Então, o governo está, como você disse, numa sinuca de bico que é muito ampla. Não é apenas agora um problema de comunicação. Comunicação foi um problema do ano passado. Sim. E que é um problema de software. Que o governo não tem um software adequado para se comunicar. Agora, sim, é um problema de evitar que uma crise de credibilidade afete a economia real. E essa é a percepção que o governo tem que ter. Então, aí eu reitero novamente a questão da percepção que o governo tem de si mesmo. Se a gente considera, por exemplo, a semana passada, até foi a Zeina Latif num artigo no Globo que me chamou minha atenção para isso. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda vem a público, e evidentemente não teve a mesma repercussão que todo esse caso, mas ela vem a público dizer o seguinte: nós, que assessoramos o ministro da Fazenda, estamos convencidos de que a nossa consolidação fiscal foi bem sucedida, que nós estamos fazendo tudo de maneira certa, que a dívida brasileira está se, digamos, equilibrando e que é o caminho que nós temos que seguir. E aí? Eles estão se baseando num material que foi feito pela Secretaria, com a ajuda, inclusive, de economistas da Fundação Getúlio Vargas, que faz uma leitura sobre o déficit estrutural das contas públicas. Ou seja, se você tirar tudo que de problemas conjunturais e olhar exatamente o que acontece com a espinha dorsal das contas públicas, o que sobra? E é o resultado ou a trajetória desse déficit estrutural que o governo fez nos últimos anos, que está embasando esse otimismo. Agora, como me disseram vários economistas, inclusive quem já sentou lá na Fazenda por bastante tempo, para você chegar ao resultado do que é o estrutural, aquele que vale, depende das premissas. E o governo escolheu as premissas dele, né? A IFE, por exemplo, que é a Instituição Fiscal Independente, discorda completamente do resultado do governo. Então, a primeira questão é essa técnica, de como é baseado no que eles estão animados. A segunda coisa é que eles estão dizendo que 2024 foi um ano bom para o fiscal comparado com 2023. Ora, 2023 eles começaram o governo com quase 200 bilhões de reais a mais. Para quem começou gastando 200 bilhões de reais a mais e gastar 90 ou gastar 100 e pouco em 2024, olha que resultado fiscal bacana. Não só o mercado, mas os economistas em geral não compraram essa ideia. Concordam que dá para fazer uma leitura e tal do estrutural, uma baliza importante, mas assim, não é a realidade, eles estão negando os fatos.